esse é o quinto vídeo da série, né, que nós fizemos de demonstração das informações e parâmetros e algumas instruções, né, de como programar o forno Timer Plus da TRC, que tem um programa com até 4 temperaturas. Então, só recapitulando, no primeiro vídeo nós fizemos uma apresentação geral do painel, das funcionalidades de cada item, do alarme, da chave geral e etc. O segundo vídeo nós demos mais ênfase na questão dos parâmetros do controlador do computador, comparando com os itens da legenda. O terceiro vídeo nós ensinamos a criar uma programação de forma bastante simples, utilizando 3 de 4 temperaturas, justamente para demonstrar essa possibilidade. O quarto vídeo foi voltado à a ligar e desligar o programa, né? Porque também algumas pessoas acabam tendo dúvida por causa do dispositivo de segurança do Start-Stop. E esse quinto vídeo eu vou fazer oriundo da dúvida que ocorreu com alguns clientes e pode ocorrer também com você. Então é legal que você esteja já calçado com essa informação, tá? O que acontece? Uma vez ligou um cliente para nós e ele questionou o seguinte: olha, meu forno estava a 900 graus, eu estava com 2 anéis dentro dele, por engano eu segurei o stop apertado, ele desligou o programa. E aí, né, você vê que o programa estava desligado, por exemplo. Nesse exato momento, o forno começou a esfriar. O que o cliente fez? Ele foi lá e segurou 2 segundos e ligou o programa. Quando ele religou, o que ele notou? Que o forno continuou esfriando e ele ficou apavorado, com medo de perder o trabalho. E aí ele entrou em contato conosco. O que ele fez de errado no momento? E é um erro até comum, pode até acontecer também com você, que é o seguinte: ele deu a ordem para que o forno voltasse para o ciclo, porque ele encerrou um programa e iniciou. Ou seja, o forno acatou o comando dele, indo buscar a primeira temperatura, que no exemplo que eu dei foi 350 graus. Ou seja, o forno iria esfriar até chegar nessa temperatura e quando chegasse nessa temperatura ele voltaria a trabalhar. Então eu vou criar aqui um exemplo disso para vocês entenderem, né, o que acontece e depois a solução disso. Então ele está nesse exato momento em 106 graus. Eu vou criar uma primeira temperatura a 80 graus, né, mantendo todo o restante do parâmetro como já estava. Então eu espero um pouquinho para ele voltar para a tela inicial. Eu vou ligar o programa. 1, 2, solta, né? 2 segundos, solta. Ele está lendo aqui para mim, então é comum que ele pisque porque ele está próximo, né? Mas ele está fazendo uma leitura. Quando ele identificar que não é para ele esquentar, que foi o que aconteceu com esse cliente, simplesmente ele vai parar de aquecimento geral e ele vai começar a esfriar. Aqui, óbvio, vai demorar porque a temperatura é muito curta, né? Então não há necessidade disso. Mas o que é importante nesse exato momento a gente prestar atenção? Que a potência está zerada. Porém, ele tem um programa. Lembra que apertando 2 vezes ele demonstra que ele tem um programa? Ou 3 vezes até um estimado, coisa que não mostraria. Então o que o forno está fazendo? A única ferramenta que ele tem é desligar as resistências e esfriar naturalmente. Então ele vai esperar voltar a 80 graus ou até um pouco próximo, né, que ele começa a segurar a temperatura. Quando chegar, ele vai partir para a etapa e seguir todo o ritmo. Então, se porventura você fizer isso por algum engano, qual que é a escapatória de uma forma muito simples? Você vai no botão Stop, para a programação, como que você sabe que parou, apertando 2 vezes para cima, ele volta, quer dizer que parou, né? E aí você vai ter que colocar a primeira temperatura superior à temperatura que estava na tela. Então lá não estava 108 graus, eu vou pôr, por exemplo, vou pôr até bastante para ele acender o LED, né, de aquecimento. Vou pôr aqui 200 graus na primeira temperatura. E aí ele vai voltar lá para a tela inicial, né, aquele parâmetro, e agora eu vou apertar os 2 segundos para ele retomar
o trabalho dele. Então eu venho aqui, conto 1, 2, solto, ele acatou o meu comando, já começou a piscar a luz de aquecimento. Se eu vir aqui com a seta para cima, ele já está me mostrando uma potência, já está mostrando que tem uma rampa, né, que está indo para a rampa 1, tem um tempo estimado, né, como eu disse, é estimado apenas, e aí ele volta a trabalhar. Uma outra informação muito importante, da mesma maneira que a 1 tem que ser maior do que o que ele está no momento, a 2 tem que ser maior do que a 1, a 3 maior que a 2, a 4 maior que a 3 e assim vai, né? Porque o forno tem que aquecer, não esfriar. Caso contrário, o que ele vai fazer? Ele vai desligar a resistência até chegar na temperatura inferior e depois religar novamente. Legal? Então essa é a dica que eu dou. Se porventura ou por algum engano vocês cancelarem o equipamento antes da hora, né? É só fazer esse procedimento.